Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavrizar. E eu acho que é muito provável que você já tenha dito ou às vezes ouvido a seguinte expressão: é natural que isso aconteça, ou o oposto, isso não é natural. E isso pode ser um homem se apaixonar por uma mulher, ou esse não ser natural pode ser uma crítica à homossexualidade, por exemplo. Mas afinal, o que significa dizer que algo é natural? Para entender isso melhor, a gente fez esse vídeo. Vem ver como ficou. Antes de mais nada, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e amigas S2. É importante entender que há processos que são naturais. Por exemplo, o envelhecer, eu falo isso, tem a ver comigo, e o morrer, ainda não, fazem parte da natureza. Assim como, por exemplo, a necessidade de se alimentar ou a produção de excrementos, se é que você me entende, são processos naturais. E toda vez que você quiser saber se algo é natural, é só você olhar em dois aspectos, olhar no tempo e nas diferentes sociedades. Como assim? Pensa o seguinte, na Grécia Antiga as pessoas envelheciam, né? Em sociedades lá da Polinésia as pessoas envelhecem. Hoje, no Brasil, as pessoas envelhecem? Se sua resposta é sim, então esse processo deve ser natural, porque não importa o lugar ou não importa o momento, as pessoas envelhecem. O mesmo vale para se alimentar ou para produzir excrementos, até aí nada demais. O problema é que há nas sociedades alguns processos que são repetidos historicamente. E em função da sua repetição, ou se você preferir, anota essa palavra, ela é boa para essa nossa discussão por causa da fixidez, tá? Que é ser fixo, passam a ser chamadas de naturais. Por exemplo, na nossa sociedade, a brasileira, o modelo de família predominante é o heterossexual e monogâmico, ou em outras palavras, um homem e uma mulher se unem para constituir uma família. Por esse modelo de família ser o mais comum e por ser ele também o obrigatório, em um passado não muito distante, só tinha esse legalmente e tudo mais, há quem diga que esse modelo é natural, ou em outras palavras, que a família composta por homem e mulher é natural e os outros modelos não são naturais. Bom, para a gente verificar se é natural, basta olhar em outros tempos, olhar em outros lugares. Na Bíblia, por exemplo, a gente encontra inúmeros exemplos de famílias em que um homem tinha várias mulheres. Tem também exemplos de poliandria, que você não sabe, essa palavra é quando uma mulher é casada ou tem vários homens. No Mahabharata, que é um épico hindu, tem o caso de Draupadi, que é casada com 5 irmãos, tá? Olha ela aqui no centro, seus 5 maridos em volta dela. É uma ilustração, obviamente. E tem inúmeros outros arranjos familiares possíveis, quando a gente começa a conhecer outras sociedades. Por exemplo, tem lugares em que vários homens se casam com várias mulheres, tipo 5 homens de uma família, normalmente irmãos, se casam com 7 mulheres de uma outra família, também irmãs. E aí constrói uma nova família, que já começa com 12 pessoas, tá? E você não entendeu isso? Quer dizer que os 5 homens podem ficar com qualquer uma das 7 mulheres. E as 7 mulheres podem ficar com qualquer um dos 7 homens. E os filhos de uma dessas mulheres vai chamar de pai todos os 5 homens, e de mãe todas as 7 mulheres. Não vai ter tia, tá? Não vai ter tio. É uma organização de família diferente, que existe, inclusive, em algumas sociedades indígenas brasileiras, antes do homem branco chegar. Bom, ao olhar para a história e para as outras sociedades, a gente percebe, então, que esse modelo de família que prevalece no Brasil é construído socialmente. A gente não pode dizer que isso é da natureza, não é a mesma coisa que o envelhecer. Como eu sei que vai ter gente que não ouve tudo o que eu tô falando, ou que distorce facilmente o que a gente fala, gente, eu não tô dizendo que o nosso modelo tradicional de família não é importante. Eu só tô colocando um fato. Ele não é natural, ele é uma construção social muito importante para nossa sociedade, mas não é da natureza. Se fosse natural, no mundo inteiro, em qualquer época, seria sempre assim. A gente pode perceber isso em diversas outras questões, além desse da família. Você consegue pensar em quais exemplos, tá? Que não é natural, mas é chamado de tal? Coloca aí nos comentários, ajuda a ampliar essa lista. Quem sabe, talvez, a gente até tenha aqui um bom debate. Eu sei que esse tema, às vezes, gera um debate bem interessante. Mas eu quero ir adiante, entender
quais implicações tem em chamar de natural um processo que é social. E eu vou voltar no exemplo da família, que aí fica mais fácil. Se a gente pensa que nosso modelo familiar é natural, ele não é passível de mudança. Passível, ele não permite mudança. A gente simplesmente tem que aceitar, porque é da natureza. É como envelhecer. Você pode pintar o cabelo, pôr botox, usar roupa mais descolada, mas vai envelhecer, você queira ou não, você lute contra isso ou não. É algo inevitável. Ou se preferir uma palavra mais forte, é inexorável. Eu gosto dessa palavra para isso, tá bom? Inexorável, você não sabe, é algo que não cede, que não se abala nem diante disso, é inflexível, implacável, tá? Pelo dicionário, algo cujo rigor, severidade não pode ser amenizado, beleza? Anote essa palavra para esse tema, é legal. Mas se eu entender que o modelo de família é algo social, eu vou perceber que dá para mudar. A escravidão, gente, era uma prática social, mas hoje foi abolida. O poder nas mãos de um rei também foi muito comum, mas praticamente abolido. São processos hoje vistos claramente como sociais, então eles são passíveis de mudança, embora em alguns momentos da história eles foram considerados também naturais. Eu volto a frisar, gente, não é porque a escravidão era uma construção social que ela foi facilmente abolida, ou que o poder nas mãos de um rei e depois de seus filhos tenha sido algo abandonado sem luta, sem dificuldades. A gente tem um modelo de família predominante e ele é muito importante socialmente. O que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que ele não é o único possível na natureza, já que outras sociedades e outros tempos adotaram modelos diferentes. Então, o que leva tantos a dizerem que é natural? É um hábito, sem dúvida, tá? Você ouve e vai repetindo. Ou uma falta de questionamento do que significa a palavra natural. Se preferir, uma falta de visão crítica. O que significa natural que eu estou usando aqui na minha fala? Muitas outras vezes, e aí é mais complicado, pode ser uma postura política ou ideológica, ou os dois, que quer impedir qualquer mudança nesse campo, tá? Muitas vezes é isso. E aqui a gente pode encontrar nesse raciocínio um argumento interessante para a discussão de alguns temas. Por exemplo, caiu esse tema aqui na Unesp em 2016. Lê comigo, ó. O conceito de família proposto pelo Estatuto da Família. Discriminação contra outros arranjos familiares. Em um tema desse, se você entende que é discriminação, dava para usar esse conceito de naturalização muito facinho. Agora, se você não acha isso, esse conceito fica meio sem sentido nesse tema. Bom, vamos lá, vamos ver uma possibilidade de argumentação? Lê comigo aqui, ó. A discriminação a arranjos familiares diferentes do normatizado socialmente, formado por um homem e uma mulher, unidos no casamento, baseia-se inúmeras vezes em processo de naturalização das relações sociais. Em função da sua fixidez e da sua repetição ao longo da história, o modelo de família passa a ser considerado como o único possível e a ser confundido como um processo natural. No entanto, ao se observar períodos históricos mais antigos, é possível perceber sociedades em que prevalecia a poligamia e, ao se conhecer sociedades diferentes da ocidental, encontram-se arranjos muito variados, como a poliandria ou aqueles em que vários homens casam-se simultaneamente com várias mulheres. Diante disso, percebe-se como modelos familiares são construções sociais e não naturais. Sendo assim, o discurso de que famílias diferentes da padrão não são naturais baseia-se em desconhecimento e, dessa forma, utilizá-lo como justificativa para uma lei que ampare uma única forma de arranjo familiar é discriminação. Claro, gente, aqui tem coisas demais, como a explicação de qual é o modelo padrão de família, que já pode ter sido explicado lá numa introdução, por exemplo. Ou esses exemplos todos de arranjos diferentes, talvez um só bastasse. E, como sempre digo aqui, isso que eu tô pondo é só um modelo. O ideal é que se desenvolva um parágrafo com suas palavras, adaptando esse conceito, beleza? E aí, gostou desse conceito? Acho que cabe em quais outros temas? Põe aí no comentário onde daria para usar esse conceito de naturalização. E claro, fica o convite para você desenvolver esse tema sobre os modelos da família e, se quiser, depois você pode mandar para a gente corrigir para você. Aqui na descrição tem sempre o link da nossa plataforma de correção, não perde. E bora lá escrever e ver como é que fica. E óbvio, se o conteúdo foi útil, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, que nos ajuda demais a continuar produzindo os conteúdos de graça aqui para você. Grande abraço!